of God. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 32. I would like to invite you to open your Bible in the book of Genesis 32. E eu quero ler com você um texto bastante conhecido do verso 22 ao verso 32. I would like to read with you a very known verse from verse 22 to verse 22 a qual? 32. 22 to 32. Aleluias. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém pregar sobre esse texto. I am pretty sure you've heard this message being preached before. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. But the word of God renews itself every morning. E aquilo que Deus quer falar com você agora é para você hoje. And what God wants to say to you is for you today. Diz assim a palavra do nosso Deus: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Diga comigo, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou o nome daquele lugar, Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ela tocara a juntura da coxa de Jacó. Ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. All right, Genesis 32:22 says this: during the night Jacob got up and took 2 of his wives, his servants' wives, and 11 sons, and crossed the Jabbok river with them. After taking them to the other side, he went over to his possessions. This left Jacob all alone in the camp. And a man came and wrestled with him until the dawn began to break. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out, and it removed it out of his socket. Then the men said, let me go, for the dawn is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. What is your name? The man asked. He replied, Jacob. Your name will no longer be Jacob, the man told him. From now on you will be called Israel, because you have fought with God and with men and have won. Please tell me your name, Jacob said. Why do you want to know my name? The man replied. Then he blessed Jacob there. Jacob called that place Peniel, which means the face of God, for he said, I have seen the face of God face to face, and yet he has spared me. The sun was rising and Jacob left Peniel, and he was limping because the injury was to his hip. Even to this day, the people of Israel do not eat from the tendon near the hip socket, because what happened that night when the man strained Israel's tendon by his hip. Você pode se assentar, You may have a seat. Eu vou buscar não ser demorado nesta manhã. I'm going to try to be short this morning. Mas eu quero falar com você algumas coisas que o Espírito de Deus ministrou na minha vida. But I want to speak to you about a few things that the Lord ministered in my life. Quando nós ouvimos falar sobre Peniel e sobre Jacó, And when we hear about Peniel and Jacob, nós já conhecemos a história e nós entendemos o que Deus fez com Jacó. and we understand the story and we know exactly what God did to Jacob. Mas eu quero falar com você nesta manhã But what I want to speak to you this morning naquilo que Deus quer fazer na sua vida neste lugar. is about what God wants to do in your life in this place.
É muito importante que você abra o seu coração nesta manhã para aquilo que o Espírito de Deus irá fazer. It's very important that you may open your hearts to let the Holy Spirit do what he has to do. Todos conhecem a história de Jacó e como ele roubou a primogenitura do seu irmão. All of you know the story of Jacob and how he stole the blessing of the firstborn from his brother. E após aquela luta em família, And after that struggle in the family, a Bíblia diz que Jacó se ausentou da sua casa e foi morar com o seu tio Labão. the Bible says that Jacob made himself absent from his home and he went to live with his uncle. E quando ele chega na casa do seu tio, Deus o faz prosperar. And when he arrives at his uncle's, Jacob prospers. Ali Jacó se casa, tem filhos. There Jacob gets married, has kids. Deus começa a abençoar Jacó de uma forma extraordinária. God starts to bless Jacob in such an extraordinary way. O sogro dele trocou o salário dele durante 10 vezes. His father-in-law changed his pay raise about 10 times within that period. E era interessante a forma que ele recebia o pagamento. And it was interesting how his form of payment was. Ele cuidava do rebanho do seu sogro. He would take care of his father-in-law's flock. E o seu sogro dizia para ele assim: olha, quando nascer os filhotes forem pretos, eles serão teus, porque nasciam poucos pretos. And he would say, his father-in-law would say, when the flock is born black, you would keep those because he knew that there was very few that was born black. E aí começava a nascer só filhotes pretos. But then all of a sudden, all you used to see is black sheeps being born. Aí ele ia lá e trocava o salário e dizia: agora quando nascer branco é teu. Está nascendo muito negro. And then he would change his mind and say, you know what, now if it's white, you'll get the white ones because there were too many black being born. E aí só nascia branco. So then all of a sudden, only white sheep would be Aí o born. sogro chegou para ele e disse assim: olha, só está nascendo filhotes brancos agora. Está And nascendo os poucos malhados, agora os malhados são teus. And he said, you know what, now that there's too many white ones being born, you only get the ones that has the little spots on them, so you'll keep those. E aí Deus abençoou Jacó e só nascia malhados. And then God blessed Jacob once again, and only the ones with the little spots would be born. E Jacó foi prosperando. And Jacob continued to prosper. E aquilo que era do seu sogro And what belonged to his father-in-law foi sendo transferido para Jacó. started to being transferred to his life. Mas eu quero dizer um negócio para você aqui tão interessante. But what's so interesting that I want to tell you right now, Porque quando nós olhamos para isso, parece que há uma injustiça que está acontecendo. because when we look at this, it seems like there's a sort of an injustice happening. Mas se você for examinar a história, But if you examine the story, quando Isaac, pai de Jacó, when Isaac, Jacob's father, estava para se casar, was about to get married, Abraão envia o seu servo Eliezer Abraham sends out his servant Eliezer para buscar uma noiva para Isaac. to seek a bride for Isaac. E eu não tenho tempo para falar tudo para And I você, don't have a lot of time to go over it all with you, mas eu creio que você conhece a but história. I believe many of you already know the story. Eliezer encontra Rebeca. Eliezer meets Rebecca, E Eliezer diz: olha, eu vim e pedi um sinal do Espírito de Deus. and that man says, I came and I asked for the Holy Spirit to give me a sign, E você é a mulher que Deus sinalizou and you are the woman that God gave me the sign for, para ser esposa do filho do Abraão, to be Abraham's son's wife, que era o Isaac. which was Isaac. E de repente ele foi para a casa de Labão, And then he went to his uncle's Laban's house, que era irmão de Rebeca. which he was Rebecca's brother. E chegando ali, And when he arrived, Labão, que era irmão de Rebeca, Rebecca's brother, ele começou a tomar daquilo que Eliezer havia levado. and he started to take what Eliezer had brought to them. Rebeca ali estava simbolizando a igreja, a noiva. Rebecca there was symbolizing the church, which is the bride. E naquela ocasião, And in that occasion, Labão, como irmão da noiva, Laban, as the brother of the bride,
O que ele pôde usufruir da noiva, ele usufruiu. Whatever he can use and abuse from the bride, he did. Aquilo que Eliezer levava de preciosidade, What Eliezer brought as something precious, Labão tomou de Eliezer Laban took from him como preço pela noiva. as a price for the bride. Lembre-se, a noiva representa a igreja. Remember, the bride represents the church. Então aquela noiva foi despojada. So then this bride lost what she had. She was poured out. Agora essa noiva se casa com Isaac. And now this bride marries Isaac. E agora essa noiva tem um filho chamado Jacó, And now this bride has a son called Jacob, que era gêmeos com Esaú. Você conhece a which história. was twins with Esau. E acontece ali uma confusão em família, e você sabe o porquê. And there was such a confusion within the family, and we all know why. Por causa da primogenitura. Because of the blessing of the firstborn. E de repente Jacó sai fugindo do seu irmão. And all of a sudden Jacob runs away from his brother. E aonde que Jacó vai? And where does Jacob go? Para a casa de Labão. To Laban's home. Lembre-se que Labão, Remember that Laban, his uncle, ele havia tomado da noiva he had already taken from the bride as suas especiarias. what was special in her. Ele havia tomado da noiva ouro. He had taken her gold. Então toda a prosperidade que Labão tinha So all the prosperity that Laban had era proveniente da noiva. was something that belonged to the bride. Agora o filho da noiva chega em Labão, And now the son of the bride comes to Laban, desprovido de todas as coisas, and he didn't have anything. apenas com um cajado na mão. All he had was a staff in his hand. Diga ao teu irmão, apenas com um cajado na mão. Tell your brother next to you, he only had a staff on his hand. Como é que Jacó chegou até a terra de Labão? Diga How did apenas com um cajado na mão. Jacob arrive at the land? Just with a staff on his hand. Diga apenas com um cajado na mão. Say it again. All he had was a staff on his hand. O cajado, amados, ele simboliza o ministério pastoral. And the staff represent a ministry of a pastor. E você me diz, como que Labão possuía um cajado pastoral sendo ele Labão? How Aliás, Jacó. can Jacob have a staff being himself? Porque se nós olharmos para a história de Jacó, Because if we look at the story of Jacob, aos nossos olhos ele seria a última pessoa escolhida in our eyes, he would be the last person that would be chosen para ter o cajado nas mãos. to have a staff on his hands. Mas Deus concedeu a ele a unção dos But primogênitos, God gave him the blessing of the firstborn, embora ele não fosse o primogênito. although he was not the firstborn in the Porque Deus family. escolhe as coisas loucas deste mundo Because God chooses the crazy things of this para world confundir a que pensam que são sábias. to confuse those that think that they're wise, Aqueles que pensam que têm. those that believe that they have E aí something. Deus escolhe aqueles que não têm, God chooses the ones that do not have, ou que aparentemente não possuem. or that it seems like they don't have anything. E Deus escolhe justamente Jacó And God chooses Jacob com uma missão: with one mission, resgatar to rescue aquilo que foi tomado da noiva. what had been stolen from the Você entende isso? bride. Amém? Do you understand this? Amen. Deus está aqui nesta manhã God is here this morning para usar Jacós, to use the Jacobs, aqueles que não têm os predicados, aqueles que não têm aquilo que parece ser, those that seem that like they don't have what they're supposed to have, para resgatar to rescue back aquilo que um dia foi tirado da what one noiva. day was stolen from the bride. Talvez você esteja vivendo uma história nessa manhã Maybe you're living a story in your life this morning, e você não entende a confusão que está and you don't acontecendo. understand the confusion that's in your life. Jacó não entendia por que aquilo estava acontecendo com a sua Jacob vida. didn't understand why that was happening to him. Isaac não entendia por que os irmãos haviam se desentendido, seus Isaac filhos. didn't understand why his sons were not in an understanding. Rebeca não entendia por que aquela confusão havia se instalado dentro da sua casa. Rebecca didn't understand why there was such confusion in her house. Porque Esaú nasceu primeiro. Because Esau was born first. Ele tinha o direito da He primogenitura. had the rights as the firstborn son. Por que Deus escolhe Jacó que não But tinha o why direito da did God primogenitura? choose Jacob that had no rights? Porque Jacó Because Jacob, era forte o suficiente he was strong enough para suportar o que estava por vir. to endure what was to come. Presta atenção no que eu estou te Pay dizendo. attention to what I'm telling you.
Satanás, amado, quando ele investe numa pessoa, Satan, when he invests in someone, é porque ele sabe o potencial que essa pessoa it's produz. because he knows the Possui. potential that you carry. Satanás não investe contra uma vida que não sabe o que possui. Satan does not invest in someone that possesses anything. Satanás não pode dar nada a ninguém. He cannot give anyone anything. Satanás não consegue dar dom aos He homens. cannot give gifts to men. Mas Satanás observa os homens que But possuem what he dons. does is he observes men that actually possess something. E aí Satanás investe contra a And vida then he desses homens. invests against those Porque esses lives. homens são potencializados por Deus desde o ventre. Because these men have been given potential since they were in the womb. Talvez nessa manhã você esteja questionando por que está acontecendo isso na Maybe minha this vida. morning you may be questioning, why are things going wrong in my life? É porque Deus se potencializou desde o It's ventre. because God has already given you the potential. Satanás sabe disso. And Satan knows that, E ele quer impedir and he wants to stop you. que aquilo que Deus começou no ventre, He wants to stop what started in the womb. Satanás quer impedir que isso não se conclua. He does not want it to happen. Mas quando Deus escolhe o homem ou a But mulher, when God chooses a man or a woman, não há Satanás ou demônio do inferno que there is possa no impedir. Satan or demon of hell that can stop it. Você entende isso, Do amém? you understand this? Amen? É por isso que nessa manhã That is why this morning, pode estar acontecendo algumas coisas na sua vida some things may be happening in your life que você não está entendendo. that you may not understand. Às vezes confusões que você jamais imaginou que iria Sometimes acontecer. confusion and things that you would never think would happen. E talvez você tenha que se mover até do lugar onde você And está. maybe you actually have to move even from the place where you are. E talvez você comece uma jornada espiritual And now you're starting the spiritual journey que não estava programada. that was not programmed. Jacó nunca sonhou. Um dia quando eu crescer eu vou para casa do meu tio Labão. Jacob never thought, oh, when I grow up, I'm going to go to my uncle's house. Jacó nunca programou no seu coração. Um dia nós vamos brigar aqui em casa, vai virar um negócio Jacob never planned that one day he was going to have a fight with his que vai family and ficar he would take off. insuportável de se And estar it would aqui. be unbearable to stay in his Jacó home. nunca sonhou isso para ele. Jacob never thought of that for Ninguém na himself. sua família sonhou isso No para one in ele. his family thought that it was going to go down like that. Mas de repente Jacó se encontra nesse lugar. But all of a sudden, Jacob finds himself in that place. Então Jacó começa uma jornada espiritual. So Jacob starts a spiritual journey. E no capítulo 28, And then on chapter 28, durante a madrugada, during dawn, Jacó tem uma experiência, a primeira experiência da vida dele com Deus. Jacob has his first experience with God. E naquele deserto ele começa a ver uma escada And in that desert, he sees a ladder que estava desde a terra aos céus. that touched the ground to heavens. E anjos desciam e subiam. And angels came up and down that ladder. Foi o primeiro encontro que Jacó teve com And it was Deus. the first encounter that Jacob had with E God. Jacó ali ele faz um voto com And Deus. Jacob makes a vow with God in that Ele pega moment. pedras, ele ergue uma coluna. He gathers stones and he makes a column. Ele derrama óleo sobre aquela He coluna. pours oil over that column. E ele faz uma aliança com Deus. And he makes a commitment, a covenant with God. E ele diz assim: meu Deus, And he says, my God, me abençoa bless me nessa viagem que agora estou fazendo. in this travel that in this passage that I'll go through. É uma jornada que eu não tenho nem ideia o que vai acontecer. It's a journey that I don't even know what's going to happen Nem to quanto me tempo irá or demorar. how long it will take. Mas eu entrego tudo diante do Senhor. But I give everything to you, Lord. E se o Senhor me abençoar And if you bless me e me fizer prosperar, and you make me prosper, eu te darei o dízimo de tudo. I will give you the tithes of everything. Escute o que eu estou te dizendo, querido. Pay attention to what I'm telling you, my dear. Deus havia escolhido Jacó God had chosen Jacob para resgatar to rescue uma herança que foi deixada para an trás. inheritance that was left behind. Labão se deu por esperto Laban, he made himself e wise. tomou todos os despojos da noiva. He was a trickster, so he took everything Mas that the agora bride Deus possessed. escolhe numa nova geração But now God chooses in a new o generation filho da noiva the son of the bride para resgatar to rescue back aquilo que foi roubado da what noiva. once had been stolen. Nós somos essa geração. We are this generation. Diga ao irmão que está do seu Tell lado, the nós person somos that's essa sitting next to geração. you, we are this generation. Eu quero que você entenda nessa manhã que você é esta geração Understand that you are this generation que não está entendendo o curso
percurso que a vida that maybe tomou. you don't understand the path that your life took. Mas Deus está no controle de But todas as God is coisas. in control of all things. Nada acontece sem que Deus permita. Nothing happens without God's permission. Talvez assim como Jacó, Maybe just like Jacob, você está no deserto, you're in a desert à noite, at night, com frio, cold, com fome, hungry, sem saber para onde está indo. without knowing where to go. Mas Deus tem uma aliança para fazer com God você. has a covenant to make with Deus you. tem um pacto para God fazer com has a você. pact that He wants to make with you. Porque Deus sabe para onde Ele está te Because levando. God knows where He's Você taking não you. sabe aonde está You indo. don't know where you're going. Você não sabe o que te You don't espera. know what awaits you. Mas Deus já preparou But tudo. God has prepared it all. Você é o improvável de You Deus. are what's not probable of God. Diga ao irmão que está do seu lado, você é o improvável de Deus. You are God's plan. Quando você pensa, amado, que não é ninguém. When you think that you are no one. Quando você pensa que a história chegou no When you final. think that your story is at its end. É só o começo. It's just the beginning. Às vezes você pensa, agora acabou tudo. Sometimes you go through things and you say, now it's all over. Os demônios às vezes investem contra a sua vida. Demons at times, they invest against your life. E os demônios dizem assim, agora eu acabei com And they ele. say, now I've finished him. Agora eu liquidei com Now ele. I have liquidated him. Não tem mais chance There's para ele. no chance. É apenas o começo. And it's just the Uma beginning nova história of a new que story Deus está that iniciando. God is E é beginning. você a pessoa que Deus You are the escolheu. one that God chose. Você entende isso, You amém? understand this, amen? Jacó chega na casa do seu tio. Jacob gets to his uncle's house. Não está entendendo nada do que está He's not acontecendo. understanding anything that's O happening. tio dele também não está entendendo nada do que está His uncle acontecendo. also doesn't understand anything that's happening. E Jacó começa ali naquele lugar a trabalhar. And Jacob starts to work in that place Porque ele tem que se sustentar. because he needs to sustain himself. Presta atenção, Deus escolheu Jacó. Listen, just pay attention. God chose Jacob. Por que Deus escolheu Jacó? Why did God choose Jacob? Porque Jacó, amado, tem uma esperteza que Esaú não tinha. Because Jacob was smart, something that Esau did not have. Naquela viagem que ele estava fazendo no deserto, And in that journey that he went through in the desert, algo já havia mudado na vida dele. something had already changed in Por his causa daquela life primeira experiência. because of that first experience that he had Tem with muitas God. pessoas que estão aqui nessa manhã A lot of people that are here this morning, que viveram a primeira they experiência. have lived the first experience with God. E elas estão achando que é o máximo do And they're plano. thinking that that was it in God's plan. É apenas o começo. This is just the beginning. Tem pessoas que viveram a primeira experiência. There's people that has lived a certain experience E with elas God. estão se enchendo de And they're dons. filling themselves with gifts. Deus está God is abençoando-as. blessing them. E elas estão achando que, ok, já está tudo. And they're thinking this is it. It's all Resolvido. okay. Everything is done. Mas no capítulo 31, But on chapter 31, no verso 1, on verse 1, quando as coisas começam a estarem confortáveis para Jacó. when things starts to get comfortable for Jacob, Presta atenção. pay attention. Como eu disse no início, Deus Like I começa said a in the transferir aquilo que Labão tinha para Jacó. God starts to transfer what Laban had to Jacob De uma forma sobrenatural. in a supernatural way. Agora começa a ser transferido para Jacó. Now, this starts to get transferred to Jacob. Por que isso começa a acontecer? Why does that happen? Porque Jacó era Jacob a pessoa que Deus escolheu Was the person that God had para chosen resgatar to rescue aquilo que havia sido what tomado had da been noiva. taken from the bride. Você é a pessoa You are that person que Deus escolheu nesta that geração God has chosen in this para generation resgatar o que foi to tomado da noiva. rescue what had been stolen from the bride. E eu estou falando de coisas And I'm espirituais. speaking of spiritual things. A noiva é a The igreja. bride is the church. E a igreja ao longo do tempo And the church, along the time, perdeu muitas coisas. has lost many things. Muitos Labãos passaram pela noiva. Many Labans has passed through the E ao bride. longo da história tomaram aquilo que And era da along noiva. the story, they have taken what belongs Mas to the Deus bride. está levantando filhos e But filhas God is rising up sons and daughters para
restaurar to rescue essa história da noiva. and restore the story of the bride. Deus irá levantar nesse tempo God will rise up in this time homens e mulheres cheios de uma nova unção, men and women that are filled with a new anointing, aonde os milagres começarão a acontecer where novamente, miracles will start to happen aonde as again, maravilhas começarão a acontecer where novamente, wonders will start to happen again, aonde a essência da noiva where the essence of the será bride restaurada. will be restored. Prepare o seu espírito, porque coisas Prepare your novas estão por spirit, vir. because new things are to come. Mas assim como muitos crentes But just like many Christians que tiveram a primeira experiência, that had their first experience, Jacó entrou numa zona de conforto. Jacob entered a comfort zone. Jacó entrou numa zona de conforto, tudo estava dando muito certo para Jacob ele entered agora. a comfort zone because everything was going right in Ele his havia life. passado o deserto, He had passed through the desert, mas de repente, but all of a sudden, Deus começa a mudar aquela zona de God conforto. starts to change that comfort zone in his life. Nós somos seres adaptáveis, querido. We are beings that adapt. Nós nos adaptamos a qualquer We circunstância. adapt to almost any E nós circumstance. vamos começando a dar um jeitinho. And we start to do things in little E ways. de repente nós conseguimos fazer um ninho. And all of a sudden, we're able to build this little nest so we can live in. Já tive uma primeira experiência com I've had my Jesus. first experience with Já Jesus. fiz uma aliança com Ele. I've made a covenant with him. Tá tudo ok. Everything is okay. Estou prosperando. I am prospering. Não sei o porquê, mas Deus achou graça em mim. I don't know why, but God has found grace in me. Mas há um porquê que Deus But achou there's graça a em você. why that God found grace. Mas de repente, But all of a sudden, chega a hora de Deus te tirar dessa área de conforto. the time comes where God wants to take you out of that comfort zone. Então Deus diz para Jacó: So then God says to Jacob, está na hora the time has come de você voltar à terra dos teus pais. for you to go back to your father's land. Está na hora The time has come de você restaurar. for you to restore, Porque foi para isso que eu te chamei. because that is why I have called you. E aí Deus diz algo para ele no verso 13 And God says something to him on verse 13, do capítulo 31. on chapter 31. Deus diz para ele assim: eu sou o Deus de Betel, God says, I am the God of Bethel, onde tens ungido uma coluna where now you have anointed this pillar, e aonde você tem feito um voto. and now where you have made a vow. Levanta-te agora. Stand up right now, God says. Diga comigo, aonde você tem uma coluna Say it with me, where you have a pillar e aonde você me fez um voto. and where you made a vow. Preste atenção, queridos. Pay attention, my Se dear. você é alguém que já teve uma experiência com Jesus, If you are someone that has had an experience with lá em Jesus, Betel, in Bethel, que significa casa de Deus, which means Bethel means house of dia God. você foi à casa de Deus One day you went to the house of e você God teve uma primeira experiência and com you Ele. had this first encounter with Him. E você ficou tão impactado And por you were aquela primeira so experiência impacted with this first experience que você ergueu um altar, that you Você built an derramou altar. óleo naquele You altar. poured oil in that altar. você fez votos You para made Deus. vows to God in that altar. Deus não se esqueceu. God did not forget that place. Passaram-se 20 anos. 20 years went by. Jacó já havia se esquecido daquilo. Jacob had forgotten that already. Afinal de contas, ele já estava numa zona de conforto. Nevertheless, he was in a comfort Ele zone. já havia se adaptado muito bem. He had adapted very well to the Ele já havia situation. prosperado. He had already prospered. Ele já havia se He had casado. already gotten married. Ele já havia tido He filhos. had children. Ele havia se adaptado. He had adapted. Até quando ele foi enganado pelo sogro, Even when he was betrayed by his father-in-law, porque ele não queria estar casado com duas esposas, mas Because acabou sendo enganado. he was not supposed to be married with two wives, but he was betrayed by his father-in-law. Mas isso é uma outra história. But that's a different story. Depois de ser enganado e tudo mais, After he was betrayed and everything, ele também se adaptou. he also adapted to that Ele situation. conseguiu ali se adaptar na história. He was able to adapt to that story. E that he agora was in. Deus está chamando ele. And now God is calling him Porque existe um trabalho a ser feito. because there's a work to be made. Existe uma restauração There's a plan of restoration para ser feita. to be made.
Porque foi para isso que Deus o chamou. Because that is why God called Foi him. para isso que Deus o escolheu. That is why God chose him. Foi para isso que Deus o prosperou. That is why the Lord prospered him. Porque havia uma missão a ser Because there feita. was a mission to be done. Olha aqui para mim, um instante. Look at me for a second. Deus te prosperou. God has prospered you. Deus te abençoou. God has blessed you. Porque tem uma missão na sua vida. Because there's a mission in your Você não life. pode se esquecer. You cannot forget. Ainda que os anos se passaram. Even if years go by, Você tem um altar erguido. you have an altar that has been Você fez raised. votos neste altar. You made vows in this altar. Deus não se esqueceu. God did not forget. E agora chegou a hora And now the time has come de você se levantar. for you to stand up. Foi o que Deus disse para Jacó. Levanta-te agora. And that's what God told Jacob. He says, stand up right now. Get up. Capítulo 31, verso 13. Chapter Eu 31. sou o Deus de Betel. Chapter 31, verse 13. I am the God of E você Bethel. tem uma coluna ungida naquele And lugar. you have a pillar that has been anointed in that E place. você tem votos comigo. And you have vows that were made Então with se me. levante e cumpra o que você So sabe que tem stand que up fazer. and do what you were called to do. Deus tem dado a esta geração God has given this generation sabedoria. wisdom. Deus tem dado a esta geração dons. God has given this generation gifts. Ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. He says, I will pour my spirit over every flesh. Os vossos jovens The profetizarão. young will prophesy. Os vossos velhos sonharão. The elders will dream. Derramarei do meu espírito sobre até a criança. I will pour my spirit even over the small ones. Sobre esta geração que eu escolhi I have chosen this generation para fazer o resgate da noiva. to rescue the bride. Essa geração que eu escolhi This generation that I have chosen para tornar com provisões. to bring provisions. Porque aquilo que foi tirado e roubado da Because what igreja, has been taken and stolen from chegou a hora de the ser church, devolvido à it igreja. is time to give it back to the church. Você entende isso? Do you Amém. understand this? Amen? A igreja prosperou. The church has now prospered. A igreja se adaptou. The church has adapted. A igreja cresceu. The church grew. E assim como Jacó, And just like Jacob, Deus favoreceu o seu povo, God has favored his people. transferindo do ímpio para o justo. Given from the Gentile to the just. Nunca houve na história da humanidade There has never been in the story of humanity igrejas evangélicas Christian churches tão ricas so financeiramente rich financially. There has never been. e tão grandes And so big, como nos nossos dias. just like now. Mas Deus But God decidiu que chegou o tempo has decided that the time has come de tirar a igreja da zona de conforto. to take out the church from this comfort zone. E eu quero te dizer que nesta geração, And I want to tell you that in this generation, Deus está tirando a igreja God is taking the church da zona de conforto. out of their comfort zone. Escute o que eu vou te dizer. Listen to what I'm going to tell you. Deus vai levantar a igreja God is going to rise up the church novamente once again para uma jornada. for a journey. A igreja agora precisa fazer o caminho de volta. The church needs to take their path back. Eu gostaria que você dissesse isso ao teu irmão I como want you to profeta tell de your Deus. brother this like a prophet of God. Diga: chegou a hora Tell him the time has da come igreja fazer a jornada, o caminho de volta. for the church to take the path back. Porque a igreja pode ter se esquecido, Because the church might have forgotten, mas Deus não se esqueceu God did not que forget na primeira that experiência in your first experience tem um with Him, altar ungido. there has been an altar that has been blessed. Tem um altar ungido. There's an altar that has been anointed. Na primeira experiência, amado, tem um altar cheio de óleo. In the first experience, there's an altar filled with oil. Que durante muito tempo nós nos acostumamos a viver sem óleo no altar. And for a long time, we have gotten used to not having that oil at the Oh, altar. papai. E agora Deus está levantando essa igreja de volta And now God is rising up the church para once os again altares ungidos. to use the altars that have been anointed. Para os primeiros votos. For the first vows. Que a igreja pode até ter se esquecido. Because the church might have even forgotten. Deus não esqueceu. But God did not forget.
Qual era o voto que Jacó tinha com Deus? What was the vow that we're speaking of that Jacob had with God? Se você ler o capítulo 28, você vai entender. If you read chapter 28, you'll understand. Agora entendo que tu és Deus e que esse lugar é terrível porque é a casa de Deus. He says, oh, now I understand that you are God and this is a terrible place because this is the house of God. Qual era o voto? What was the vow? Se o Senhor me abençoar nessa viagem If que you agora faço, bless me in this journey that I'll take, e eu prosperar, and if I prosper, quando eu voltar, when I come back, eu vou dar o dízimo de I tudo. will give you the tithes of everything. E tu serás o meu Deus. You will be my God, E eu serei o teu and servo. I will be your servant. Eu não servirei mais às riquezas. I will not serve the riches. Eu não andarei mais interessado às I riquezas. will not be interested in the riches. Mas a partir do momento que o Senhor me fizer But voltar, from the moment that you make me go eu vou back, entregar tudo ao I will Senhor. give everything to the Lord. Tu serás o meu Deus. You will be my God. Eu serei o teu I servo. will be your servant. Eu irei te buscar. I will seek you, Não por causa da bênção. not because of the Eu blessing. irei te buscar I will seek you por causa de você because mesmo. of you, God. Era esse o voto que That Jacó was tinha the com vow Deus. that God had with Eu Jacob. irei parar de te buscar He says, pela I will bênção. stop seeking you just for your blessings, Mas eu vou buscar Deus por Deus but mesmo. I will seek God for God himself. Você entende isso? Amém? Do you understand this? Amen? Durante um tempo a igreja foi ensinada And during a period, the church was taught a exigir de Deus. to ask God for Me things. abençoa, Senhor. Bless me, God. Restitui, Senhor. Restore me, God. Restaura, Senhor. Bring back everything, E God. Deus ouviu a And oração da God heard igreja. your prayer, church. Deus prosperou. God has prospered. Deus restaurou. God restored. Deus fez a igreja crescer. God made the church grow. Deus deu filhos à God igreja. gave children to the church. Mas agora Deus está dizendo, levanta-te. But now God is saying, stand up. Porque chegou a hora de você fazer o caminho de Because the volta. time has come for you to take Chegou a hora de that você back. levar o resgate da The noiva. time has come where you gotta rescue E back the restaurar a história como no church. princípio. Restore the story from the beginning. Eu quero dizer a você, igreja, I want to tell you, church, prepare-se porque vem tempos difíceis. prepare because hard times are coming. O que você está dizendo, pastor? What do you mean, Pastor? Eu estou dizendo, prepara-te, igreja, porque virão tempos I am difíceis. telling you, prepare yourselves because hard times are coming. Está chegando um tempo para a igreja A time for the church is coming que somente quem tem colunas ungidas where only those that has their pillars anointed e votos na casa de and Deus, vows in the house of the Lord, votos em Betel, vows in Bethel permanecerão. will withstand. O inferno, amado, está projetando algo contra a igreja. Hell is planning something against the church. E Deus já sabia disso. And God already knows of that. Mas nós, como bons Jacós, But us, as good Jacobs, não sabíamos disso. we did not know that. Nós achávamos que nós íamos só prosperar, prosperar, We crescer, thought that we crescer would prosper, grow and grow, e ali nos adaptarmos. and adapt to it, and that's it. Mas chega o lugar But there comes a place aonde Deus nos levanta where God brings us up, e diz: está na hora de restaurar a história. and He says it is time for us to restore É that tempo de story. restaurar a história, It's igreja. time to restore the story of the church. Eu vou te contar algo aqui e você pode até ficar assustado. I'm going to tell you something, and you even might be frightened with what I Mas se say. você tem altar ungido, But if you have an altar that has been e anointed, se você tem votos com Deus, and you have vows that have been made with se God, você tem experiência com Deus, if you have experience with God, você sabe que não tem escolha a não ser obedecer. you know that you have no other choice than to obey. Quantos aqui estão sabendo que nos Estados Unidos agora é uma lei federal o casamento entre pessoas do mesmo sexo? How many Quantos of you sabem? heard of the law that was passed for same-sex marriage? É uma lei federal. It's a law that has been made. It's a federal law. Yeah. Escuta o que eu vou te dizer. Pay attention to what I'm going to tell you. Essa semana, This week, o líder desse movimento, the leader of this movement that was passed, semana passada, aliás, last week actually, ele disse assim, ele deu a seguinte declaração: he made this statement.
Vocês acham mesmo que nós estávamos brigando por causa de um papel de casamento? He says, do you really think that we were fighting for a piece of paper that declares we're married? Porque morando junto nós já estamos. Because we're already living together. Ter as coisas em comum nós já temos. Having things in common we already have. Vocês acham que nós queremos só dar segurança para o parceiro ou a parceira? Do you think we just want to give an assurance to our partners? Isso é a coisa mais simples, é só a gente fazer um testamento. He says that's the easiest thing. All we have to do is write a testament and it's done. Nós não estávamos brigando para ter um casamento aprovado. We were not fighting to have marriage legalized. Nós estávamos brigando para isso ser uma lei federal. We were fighting that this may be a federal law. Porque nós queremos acabar com a igreja Because we evangélica. want to end the church on the face of earth. Porque todo pastor que se negar a fazer um casamento gay, Because every pastor that denies marrying a gay couple ele estará infringindo uma lei federal dos Estados will be Unidos. breaking a law, a federal law. E eles estão debaixo da Constituição. A igreja evangélica está debaixo da Constituição americana. And the church is under a constitution. E toda a igreja denominada And every church that has a denomination tem um documento. has a document. Nós temos esse documento. We have that document. Eu briguei por ele durante 4 anos e nós conseguimos. I fought for that document for 4 years and we were able to get it. Chama-se 501 C3. It's 501 C3. That's the name of the document. 501c3. Esse 501 C3 This document, 501c3, dá direito às igrejas que estão em território americano gives the churches that are in the territory and here, a pedirem ajuda financeira federal to ask for financial help, federal financial help para construir igreja. to build churches. Eu estou com 50 páginas lá em casa para eu preencher, para mandar para o I governo. have 50 pages that I have to fill out and send to the government for that. Para o governo financiar a construção da igreja. So the government can finance the building of a church, the construction of a church. Se a igreja quiser abrir uma ONG, como por exemplo, uma instituição sem fins lucrativos, If the church wants to build a institution like non-profit organization, e nós também já temos esse documento. and we also already have that document, O governo federal pode liberar verbas para orfanatos, para casas de recuperação para drogados. they can help us build halfway houses, orphanages, things like that. E a igreja está debaixo de uma lei federal americana. And the church is under this federal law, American federal law. E quando você olha para essas igrejas enormes, And when we look at these mega churches, elas cresceram financeiramente, they have grown financially, dependendo de financiamentos federais do governo. depending on the financial of the government, basically, a financing of the government. Sabe o que esse cara disse? You know what this guy said? Ele disse: a igreja que infringir a lei federal, The church that breaks this law, this federal law that has been passed, o 501 C3, the 501c3, diz a Constituição que terá que ser cassado. says that they will have to be Tirado. taken out. They would have to be E a revoked igreja from não that pode right. receber mais nada vinda do And governo. the church can no longer receive anything from the government if they don't accept gay marriage. O que você acha que vai acontecer com as mega churches? What do you think is going to happen to the mega churches? Ou elas vão voltar a ser pequenas, Either they're going to go back to being little, ou elas vão começar a fazer o casamento or gay. they're going to legalize same-sex marriage. O que você acha que vem por aí? What do you think comes now? O que você acha que vem por aí? What do you think is going to happen now? Mas o homem de Deus But the man of God que tiver um voto em Betel, that has a vow made in Bethel, a mulher de the Deus woman of God que tiver óleo no that altar, has oil in their altar, vai saber. will know how. É tempo de voltar aos primórdios da igreja. It's time to start in the first beginning of the church, how the church was in the beginning. Você está dando glória e todo feliz? Eu acho que você não entendeu ainda. You're giving glory and you seem all happy. Maybe you didn't understand what I said. Nos primórdios da igreja, querido, How the church was. nós éramos perseguidos. We were persecuted in the Assim beginning. como Jacó saiu fugido da casa do Just seu like pai. Jacob had to run from his father's house. Assim como Jacó saiu para não morrer. Just like Jacob had to flee so he wouldn't die.
Mas Deus escolheu Jacó, But God chose Jacob porque Jacó é forte. because Jacob was strong. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus Tell the escolheu person that's Jacó, sitting next to you, God chose Jacob porque Jacó é forte. because Jacob is strong. Você entende isso, amém? Do you understand this? Amen? Preste atenção no que eu vou te dizer com o Pay temor do attention Espírito de to Deus. what I'm telling you for the love of the Holy Spirit. Eu espero I hope que não chegue até nós. that it does not get to us. Mas se chegar até nós, But if it does happen to us, não se incomode se eu for preso, porque eu não vou fazer. do not be shocked if I get arrested because I'm Porque eu not tenho um gonna do it. voto com meu Deus. Because I have a vow with my Eu God. tenho um altar com I óleo. have an altar with E eu oil. tenho votos em Betel. And I have vows that have been made in Bethel. Eu não sei o que vai acontecer conosco. I don't know what's going to happen to us as a church. Mas nós temos a unção da primogenitura. But we have the anointing of the firstborn. Você entende isso, Do you amém? understand Nós this? temos a Amen? unção da primogenitura. We have the anointing of the firstborn over us. Então nós não temos que nada temer. So we don't have to fear anything. Você está ouvindo o que eu estou te Do dizendo? you hear what I'm saying? Nós não temos nada a We have temer. nothing to fear. Deus ama o pecador, mas aborrece o God pecado. loves the sinner, but not the sin. Vai surgir um monte de pastores ricos There's going to be a bunch of rich pastors out falando there a respeito da inclusão, talking about de trazê-los para to dentro, bring them close, de dizer que a igreja tem que amar. to say that the church needs to love O them. discurso vai ser bonito. The speech is going to be beautiful. Não, nós temos que amar essas pessoas. We need to love these people. Nós temos que casar. We need to A allow them to igreja get tem que married. mostrar o amor de The Jesus church para needs to eles. show the love of Christ to these people. Mas não é isso que está escrito na minha But Bíblia. that's not what is written in my Bible. Em Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1, a Bíblia diz que o homem que deita com o homem, the Bible says that if a man a lays with mulher a que man, deita com or a mulher, woman that lays with a woman, Deus os entregou às paixões God has given them to these para receberem no passions seu próprio corpo to receive in their own a paga bodies do seu pecado, o preço do seu pecado. the price of their sins. E Deus os abandonou, diz And a Bíblia. God has abandoned them, says the word. Deus os abandonou. God has abandoned them. Se Deus os abandonou If God has abandoned them por causa do seu pecado, because of their sin, a igreja não tem que acolher aquilo que Deus the abandonou. church does not have to bring in what God has abandoned. Preste atenção. Pay attention. Não significa That does not mean que se eles entrarem aqui, nós that vamos if they tocá-los para fora. enter the doors, we're going to kick them out. De jeito nenhum, porque No esse way. lugar é um lugar de transformação. Because this is a place of transformation. Eu creio num Deus que I transforma. believe in a God that transforms. Se a pessoa quiser abandonar o pecado, If they want to abandon their sin, eu vou amá-lo como um filho. I'm going to love them as Eu vou one of my amá-la como uma kids. filha. I'm going to love them as a child. Mas no pecado, But in sin, eu não posso amá-lo. I cannot love them. O que você acha que vem por aí? What do you think is coming for the church? Hã? O que você acha que vem por aí? What do you think is coming? Talvez você achou que eu iria trazer uma palavra para você nessa manhã que você vai prosperar muito. Maybe you thought that this morning I would bring you a word that you're going to prosper a lot. Como eu disse, talvez você já ouviu essa palavra por muitas vezes. Just like I said, maybe you've heard this messages many E times. talvez você até já diz, já sei o que vem por aí. And you say, I already know what's coming. Escuta o que eu vou te dizer, Jacó. Pay attention to what I'm going to tell you, Jacob. Você ainda não sabe. You do not know yet. Diga ao irmão que está do seu lado, você ainda não sabe. Tell the person that's sitting next to you, you don't know what's coming. Deus agora dá uma ordem para Jacó. God now gives Jacob an order. Chegou o tempo de você se levantar. The time has come for you to stand up. Diga para o teu irmão, chegou o tempo de você se levantar. Tell the person that's sitting next to you, the time has come for you to rise up. Agora chegou o tempo de saber quem é. Now it's time for us to see who you are. Chegou o tempo de saber quem é crente, irmãos. It's time for us to see who the true Chegou o tempo Christians agora are. de saber quem é pastor e quem não é. It's time for us to see who's a pastor and who's really Porque a not. Bíblia diz que Deus vai separar o pastor do lobo. Because the Bible says that God is going to separate the pastors from the Deus vai wolves. separar as ovelhas dos bodes. God is going to separate the sheep from its flock. Chegou o tempo. The time has come.
Será que os grandes famosos vão querer voltar atrás? Do you think that the great, big, famous ones are going to try to go back and be like Será the que eles first vão church? ter coragem de chegar na televisão e dizer: nós não vamos fazer, pode prender, pode arrancar tudo que nós Do you temos? think that they're going to be able to say, you know what, we're not going to do this, you can arrest us, you can take Ou us? será que eles vão vir com um discurso Or do you think that they're going to make a nice speech? bonito, A beautiful speech. que nós temos que amar o próximo? That we need to love the ones that are next to us. Mas o pecado não pode ter participação no altar de But Deus. the sin cannot dwell in the altar of God. Nós vamos seguir pregando o evangelho como ele é. We're going to continue to preach the gospel as it Arrependa-te, is. arrependa-te, Repent, arrependa-te. repent, repent. Esse é o princípio do evangelho. That is the principle of the gospel. Muitos homens, amado, enfeitaram o evangelho. Many men has put, Tornaram muito bonito. they have decorated the gospel. They made it look pretty. Decoraram o evangelho. They decorated the gospel. E não pregam mais o arrependimento. And they don't preach repentance anymore. Não pregam mais que a noiva é gerada em dores. They don't preach that the bride will live in pain. Eu comecei a compor uma canção essa semana. I started to actually write a song this week. E ela começa dizendo assim: eu sou filho da dor dos cravos na cruz. And it says, I am the son and daughter of the nails on the cross. Eu sou filho do sangue derramado. I am the son of the blood that was poured Em mim. on me. E todos que olham veem esse sangue. And everyone that looks at me sees this blood. Eu comecei a compor essa canção essa semana. And I started to write a song this week. E quando eu comecei a compor essa canção, When I started to write this song, eu comecei a dizer: Deus, esse negócio está estranho. O que é que vem por aí, I said, Senhor? God, this is so weird. What's coming towards Isso não us? está saindo de mim, está saindo do Senhor, eu sei. This is not coming from me. This is coming from the O que é que Lord. o Senhor está querendo dizer? What are you trying to say, God? E Deus começou a falar comigo ali no piano. And God started to minister to me while I was playing the keyboard. E Deus começou a dizer assim: And God started eu to say estou this, I mudando will a change canção da igreja. the song of the church. Eu estou mudando a canção da I will igreja. change the song that the church sings. A igreja durante muito tempo cantou The church for a long period of time, they sang que something conquistou a vitória. that they have conquered victories. A igreja por muito tempo cantou: The church for a while, they have now been singing, beija-me com os teus beijos de amor. kiss me with your kisses of love. Estou apaixonado. I am passionately in love with you. Chegou agora a hora da igreja cantar. Now the time has come for the church to start singing Que o seu amor está sendo provado. that your love is being tested. Agora é tempo de cantar. Now it's time for us to sing Que a guerra não terminou. that the war is not yet over. E vencer uma batalha And to win a battle não significa que você já ganhou a guerra. does not mean that you have won the war. Pela primeira experiência em Betel, To have your first experience in Bethel não significa que a primogenitura foi restaurada. does not mean that the firstborn has been taken back, the anointing of the Então firstborn. não venha me dizer que nós somos a igreja vitoriosa. So don't come and tell me that we are a victorious church. Você pode dizer isso pela fé. You can say that by faith. Você pode profetizar isso. You can prophesy that. Mas nós temos tempos difíceis pela But fé. we have hard times coming. Aleluias. Jacó começa a fazer uma oração desesperada. Jacob starts to pray desperately. Jacó começa a fazer uma oração desesperada no capítulo 32, no verso 9. Jacob starts to pray desperately on chapter 32, verse 9. Ele começa a orar e ele começa a dizer: Deus meu, Deus meu. He says, "Oh God, my God, O Senhor tem uma aliança comigo. you have a covenant with me. Me cobre, Senhor. Cover me, O Lord. Me livra. Deliver me." Mas tem uma coisa curiosa aqui. But there's something so curious here. Eu não tenho muito tempo, porque o nosso tempo já se foi. And I don't have a lot of time because our time is gone. Porque nesse tempo que Deus está tirando a igreja da zona de conforto, Because in this time where God is removing the church from its comfort zone, chegou o tempo de se cumprir a oração sacerdotal de Jesus. the time has come for the
the prayer of the priesthood that Jesus did to be made. Evangelho de João, capítulo 17. John chapter 17. Deus está me dizendo isso agora. God is telling me that right now, actually. Jesus ora pela unidade da igreja. Jesus prays for the union of the church. E ele diz assim: Pai, somente na unidade eles serão um com o Senhor, como eu sou um contigo. They need to be one in you, like I am one with one in me, like I am one with you, God. Jacó havia prosperado, Jacob had prospered. mas havia uma história de desunidade, de desunião. There was a story of separation that was there. Quando Deus arranca Jacó dessa zona de conforto, When God takes Jacob from this comfort zone, Deus diz: levanta-te God says, get up e volta a restaurar a primeira história. and go back and restore that first story. Mas na primeira história havia uma história de desunião. But in the first story, there was no union. Ele se levantou para restaurar, morrendo de medo. He stood up and he was so afraid. E ele envia alguns servos para irem à frente e ver como é que estava o caminho. And he sends his servants to go before him to E see how alguns the dos seus path was. servos, no verso 6, And some of his servants on verse 6 voltaram para ele com a seguinte notícia: went back with him with the news just like this. o teu irmão está vindo He said, your brother's coming para te encontrar. to meet you. E ele está trazendo 400 homens And com he's ele. bringing 400 men with him. O Jacó temeu e começou a fazer uma oração desesperada. Jacob feared and he started to pray desperately. E começou a dizer: meu Deus, o que é que ele vai fazer And comigo? he said, my God, what is he going to do with me? E ele começa a ficar desesperado. And he was desperate. E Deus diz para ele: acalma teu coração. And God says to him, be peaceful. Apesar de ter uma história mal resolvida no passado, Even if there's a story that has not been resolved, eles não são teus inimigos. they're not your enemies. Eles vêm para te ajudar a lutar. They come to help you fight. Você entende isso, Do amém? you understand this, amen? Mas não sem você ser tratado But primeiro. not without you being worked on first. E aí Deus leva ele para o Val de Jaboque. And then God takes him to the valley of Jabbok, Quando ele começa a lutar com Deus. where he starts to fight with God. He battles with God. E ele é marcado por Deus. And he is marked by God. No texto onde eu li aqui, no verso 22 ao verso 32. Where I read here on verse 22 to 32. E eu agora vou começar a pregar sobre isso. And now I am going to preach about this. Tô brincando com I'm just vocês, kidding. senão você morre. Mas é a partir daqui que eu queria falar com você. But this is what I wanted to say to you. Até agora eu te dei uma introdução do que eu queria te dizer. Right now, to this point, I gave you an introduction of what I wanted to say. Porque nesses tempos difíceis agora, Because in these hard times, chegou o tempo de Deus arrancar algumas coisas de nós. the time has come for God to take some things out of us. Chegou a hora, amado, The time has come, my dear, desse encontro com Deus por Deus mesmo. to have a meeting with God for God Himself. Aonde você não está se importando mais com a sua própria vida. Where you don't care about your own life anymore. Jacó não estava se importando mais com a sua vida. Ele Jacob estava didn't lutando com care. esse anjo. Jacob didn't care about his own life. He was battling with this angel. E o anjo está dizendo: para com isso, senão eu vou acabar te matando. And the angel says to Jacob, stop fighting with me because I'm going to end up killing you. Jacó estava lutando a noite inteira, ele estava cansado. Jacob was in a battle all night. He was Mas ele não está tired. mais se importando com a sua vida. But he didn't care about his life anymore. Ele disse: eu quero ser He transformado. says, I want to be transformed. Eu quero aquilo que o Senhor falou para mim em Betel. I want what you told me back in Bethel. Eu não quero mais só a prosperidade, porque próspero eu já sou. He says, I don't want prosperity anymore because I'm already prosperous. I have prospered already. Eu quero o Senhor. I want you, Lord. E aí, Then, e só aí, and only then, Deus colocou a coroa na cabeça dele. God put a crown on his head. Deus disse para ele: você lutou como um príncipe. God said to him, you fought like a prince.
Tem muita igreja cantando vitória antes da hora. There's many churches out there singing singing their victories before time. E tem muito Jacó celebrando uma coroa que ainda não está na And there cabeça are many deles. Jacobs celebrating a victory of a crown that has not yet been placed on your head. Você precisa conquistar essa coroa. You need to conquer that. No verso 31 diz assim: saiu-lhe o sol On verse 31 says that the sun came out quando passou a Peniel. when he passed by Peniel. Eu vou te contar rapidamente porque nós vamos orar. I'm going to tell you quickly because we're going to pray. Quando saiu o sol, When the sun was rising, quando ele passou a Peniel. when he left Peniel, Diga comigo: saiu-lhe o sol say it with me, the sun was rising quando ele passou a Peniel. when he passed Peniel. Você pode me dar mais 5 minutos, amém? Can you give me 5 more minutes? Amen. Eu não creio que tenha ninguém aqui que tenha dormido aquilo que eu dormi essa noite. I don't think anyone here had less sleep than I did last night. Então, eu não creio que você esteja mais cansado do que So eu. I don't think anyone here is more tired than I am. Essa noite Deus falou muito comigo. Last night God spoke to me a lot. E saiu-lhe o sol And the sun came out quando passou a Peniel. when he passed through Peniel. Quando ele esteve face a face com Deus. When he was face to face with God. Há uma igreja que pensa que vai ter uma experiência face a face. There's a church that thinks that they have an experience. Não se face to engane, face. querido, você ainda não teve essa Do not experiência. be fooled. You have not had that experience yet. Porque essa experiência Because that experience só vai acontecer will only happen quando você estiver fazendo o caminho de volta. when you are taking that journey back to where you Quando started. você estiver vivendo essa vida confortável que você While está, you live this comfortable life that you're in, você não viveu essa experiência. you have not lived those experiences Escute o que eu with estou te him. dizendo. Virão dias Listen, the days will come desconfortáveis that para a are igreja. uncomfortable for the church. Pastor, não diz isso. Pastor, don't say that to us. Como pastor de ovelhas, As a pastor of a flock, eu tenho que te preparar. I have to prepare you. Eu tenho que te preparar para isso. I have to prepare you for that. Virão dias difíceis. Hard days are coming our way. Mas quando você passar essa Peniel, But when you go through Peniel, quando você tiver um encontro face a face, when you have an encounter face to face, vai vir o amanhecer de Deus the sobre a igreja. morning of the Lord will come over the church. Diga o amanhecer de Deus sobre a igreja. Say it with me, the morning of the church. Salmo 133, verso 3. Psalm 133 verse 3 Fala que pelas manhãs says that by the mornings, do monte do Senhor from the mount of the Lord, vem um orvalho the springs will come. sobre Sião. The springs come over Zion. Ah, no amanhecer de Deus, Oh, in the morning of the Lord, há uma nova profecia there's sobre a a new igreja. prophecy over the church. No amanhecer de Deus. In the morning of the Lord, Lamentações 3, 22 e 23. Lamentations 3 and 23 Diz que no amanhecer de Deus, says that in the sun rising, essa misericórdia se renova sobre a igreja. His mercies will renew over the church. E só então você vai estar pronto para o And encontro. only then will you have a true encounter. Diga para o teu irmão, só então Tell the person that's sitting next to you, only then você estará pronto para o encontro. you will be ready for an encounter with Him. Capítulo 33, verso 1. Chapter 33, verse 1. Há muitos detalhes que eu não posso falar para você There are nessa manhã por many causa do tempo. details that I can't go over with you because of our time. E eu tenho que orar por você, And I have to pray with you, respeitando o teu limite. respecting your limits. Capítulo 33, Chapter 33, verso 1. verse 1. Eu gosto dessa expressão And I muito. love this expression here. Oh. E levantou Jacó os olhos e olhou. Then Jacob looked up and saw, E eis que vinha Esaú. and here came his brother Esau, E com ele os 400 homens. and coming with him his 400 men. Jacó foi ao encontro do seu irmão. Jacob went to meet his brother.
Esaú, amado, estava louco por esse dia. His brother was crazy for that day. He wanted that day to come really bad. E diz a palavra de Deus que ele se lançou sobre o pescoço de Jacó. And the word says that he threw himself and E os dois choraram. and they cried. E choraram. And they cried. E choraram. And they cried. E Jacó disse: a minha jornada está completa. And Jacob said, my journey is now done. Sabe quando nós vamos completar isso, irmão? You know when we're going to finish all of this, brothers? Quando nós tivermos a intimidade When we have the intimacy que nós ganhamos lá no face a face. that we gathered, that we accomplished when we were face to face with him. Agora com o nosso irmão. Now, when we have this intimacy with our brothers, Chorarmos juntos to weep together pela unidade da igreja, for the union, the unity of the church, pela unidade da noiva. for the bride to be one. Porque é chegado o tempo Because the time has come da coroa ser colocada na for nossa the cabeça. crown to be put on our heads. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Stand up.